A dor que prendemos dentro de nós. Quantas vezes você já se sentiu sufocado por uma dor que parece não passar? Uma mágoa que ficou no seu coração, mesmo que os anos tenham passado? Talvez alguém tenha te machucado profundamente. Talvez sido uma traição, uma palavra dura, uma promessa quebrada. Ou talvez a pessoa que você mais precisa perdoar seja você mesmo. Mágoas e ressentimentos são como correntes invisíveis. Elas não apenas nos prendem ao passado, mas também nos impedem de viver plenamente o presente. O pior de tudo é que muitas vezes nem percebemos o quanto essas correntes nos limitam. Continuamos nossa vida tentando seguir em frente, mas algo sempre nos puxa para trás. Pode ser a lembrança de um erro, pode ser o rosto de quem te feriu, ou pode ser aquele sentimento constante de que algo está errado, mesmo quando tudo parece estar bem. Eu quero que você saiba hoje que existe uma saída, existe uma maneira de se libertar dessas correntes, de deixar para trás tudo o que tem te prendido. E essa maneira é o perdão. Mas eu sei o que você pode estar pensando: perdoar? Como eu posso perdoar algo tão doloroso? Como eu posso deixar isso ir? Perdoar não é fácil. É uma das coisas mais difíceis que podemos fazer. E muitas vezes, pensamos que o perdão é para quem nos machucou menos, como se estivéssemos liberando a pessoa da culpa, dizendo que o que ela fez foi aceitável. Mas o perdão não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Perdoar é cortar as correntes que te prendem ao passado. É liberar o seu coração para viver em paz. E o mais importante, perdoar é aceitar o perdão que Jesus já ofereceu a você. Jesus conhece cada dor que você carrega. Ele sabe o que você passou, o que sofreu, o que perdeu. E Ele também sabe das vezes que você errou, que falhou, que feriu os outros. Mas sabe o que é incrível? Ele te ama mesmo assim. Na cruz, Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos pecados de todos, pelas feridas que causamos e pelas feridas que sofremos. Ele nos oferece um perdão completo, total, incondicional. E quando aceitamos esse perdão, algo incrível acontece. Somos libertos. Mas Jesus não quer apenas que você seja perdoado. Ele quer que você perdoe também. E eu sei que isso pode parecer impossível. Talvez você sinta que não tem forças para perdoar, que a dor é grande demais. Mas Jesus te dá a força, Ele te dá a graça. Ele te dá o amor necessário para liberar o perdão, mesmo quando parece impossível hoje. Eu quero te convidar a dar o primeiro passo. Comece reconhecendo a dor que você sente. Não tente escândala, não tente fingir que ela não existe. Depois, entregue essa dor a Jesus. Diga a Ele: Senhor, eu não consigo perdoar sozinho. Eu não consigo carregar essa dor sozinho. Eu preciso da Tua ajuda, do Teu amor, da Tua força. Quando você faz isso, algo poderoso começa a acontecer. Jesus começa a trabalhar no seu coração. Ele começa a curar as feridas, a quebrar as correntes, a trazer paz onde antes havia dor. E aos poucos, você começa a sentir o peso sendo levantado. Isso não significa que será fácil. O perdão é um processo. Mas com Jesus, tudo é possível. Então, eu te convido hoje a dar esse passo. Faça essa oração comigo: Senhor Jesus. Eu entrego a Ti todas as mágoas, todas as dores, todas as feridas do meu coração. Eu sei que preciso perdoar, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Por favor, me ajude. Me dê a força e a graça para liberar o perdão e encontrar a paz. Amém. Se você fez essa oração, saiba que Jesus já está trabalhando na sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o poder do perdão. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que transformam e renovam a alma. Deixe seu comentário contando como Deus está te ajudando a perdoar e a se libertar. Sua história pode ser o incentivo que alguém precisa para dar o mesmo passo. Lembre-se, o perdão não é fácil, mas é libertador. E com Jesus, ele é possível. O poder transformador do perdão. Como Jesus restaura o coração, você já parou para pensar no que acontece quando escolhemos perdoar? Não apenas o impacto na nossa vida, mas também no nosso relacionamento com Deus, com os outros e até mesmo conosco mesmos. O perdão é mais do que uma decisão emocional. É um ato espiritual, poderoso, capaz de transformar completamente a nossa vida. Mas o que exatamente torna o perdão tão transformador? Primeiro, ele quebra as correntes invisíveis que nos mantêm presos à dor. Quando guardamos mágoas, é como se carregássemos um peso extra em cada passo que damos. Esse peso nos impede de avançar, de enxergar as bênçãos ao nosso redor, de viver plenamente. Jesus nos chama para abandonar esse fardo. Em Mateus 6, 14-15, ele nos diz algo profundo. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Essa mensagem pode soar, mas ela carrega uma verdade libertadora. O perdão abre portas para que experimentemos a plenitude da graça de Deus.
Quando perdoamos, algo muda dentro de nós. Nosso coração, antes endurecido pela dor, começa a se amolecer. A paz começa a tomar o lugar da raiva, e o amor de Deus encontra espaço para florescer. Mas há um segundo aspecto do perdão que é igualmente poderoso. Ele nos aproxima de Deus. Quando perdoamos, estamos seguindo o exemplo de Jesus na cruz. Enquanto sofria a dor inimaginável de ser traído, humilhado e crucificado, Jesus olhou para aqueles que o machucaram e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Esse é o amor de Deus em ação. Mostra que o perdão não é sobre quem merece ou não, é sobre refletir o amor e a graça de Deus. E quando seguimos esse exemplo, nos tornamos mais parecidos com Ele. Talvez você esteja pensando: mas como posso perdoar algo tão doloroso? Como posso abrir mão dessa mágoa quando a ferida ainda parece tão fresca? O perdão, assim como o amor, não é um sentimento, é uma escolha. E não é uma escolha que você precisa fazer sozinho. Jesus te convida a confiar nele, a buscar força na presença dele, a permitir que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Isso nos leva ao terceiro aspecto do perdão. Ele nos transforma de dentro para fora. Quando escolhemos perdoar, abrimos espaço para que Deus nos molde, nos cure e nos renove. O perdão não é apenas um presente que damos a quem é um presente que damos a nós mesmos. Ele nos liberta da amargura, da raiva e do ressentimento que consomem a nossa alegria e paz. E com essa liberdade, começamos a enxergar a vida de uma nova maneira. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, ou negar a dor que sentimos. Significa dizer: eu não vou mais permitir que isso controle a minha vida. Eu escolho a paz. Eu escolho a liberdade. Eu escolho Jesus. Se você sente que está pronto para dar esse passo, mesmo que ainda haja dúvidas ou medos, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu escolho perdoar, mesmo que seja difícil. Eu entrego a Ti toda a dor, todo o ressentimento, todas as mágoas que tenho carregado. Por favor, trabalhe no meu coração e me ajude a refletir o Teu amor em minhas escolhas. Amém. Se você fez essa oração, saiba que Jesus está ao seu lado, ajudando você a cada passo. O perdão é um processo, e Deus caminha contigo durante todo o caminho. Compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa ouvir sobre o poder transformador do perdão. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras de encorajamento e renovação. Deixe seu comentário contando como Deus está trabalhando no seu coração por meio do perdão. Lembre-se, perdão, uma escolha poderosa capaz de restaurar, curar e transformar. E como Jesus, você pode fazer essa escolha hoje. Libertação e renovação. Vivendo a vida que Jesus prometeu. Você já imaginou como seria viver livre das correntes do passado? Como seria acordar todos os dias com um coração leve, cheio de esperança e paz, sem o peso da mágoa ou da culpa? Essa é a vida que Jesus quer para você. Ele não apenas oferece perdão, mas também libertação. Ele promete renovar seu coração, sua mente e sua alma. Quando escolhemos perdoar e aceitar o perdão de Jesus, damos início a uma transformação profunda. Essa transformação não é apenas emocional, mas espiritual. Ela nos conecta mais profundamente com Deus e nos permite viver de acordo com o propósito para o qual fomos criados. Em 2 Coríntios 5:17, está escrito: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Isso significa que por meio de Jesus, podemos deixar para trás tudo aquilo que nos aprisionava e começar uma nova vida. Mas como essa libertação acontece no dia a dia? Ela acontece quando escolhemos confiar em Jesus, mesmo quando os desafios persistem. Quando decidimos buscar a presença de Deus diariamente por meio da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros irmãos na fé. Quando nos permitimos ser curados, mesmo que isso exija paciência e perseverança. Jesus nos chama para uma vida abundante, uma vida plena de alegria, amor e propósito. Mas para viver essa vida, precisamos continuar firmes na decisão de perdoar e de sermos transformados. Isso não significa que nunca sentiremos dor ou tristeza. Significa que, mesmo diante das dificuldades, temos uma esperança viva em Cristo, uma força que nos sustenta. E essa esperança nos impulsiona a seguir em frente, a superar o passado e a abraçar o futuro com confiança. Hoje, eu quero te encorajar a continuar nessa jornada. Se você já deu o passo de perdoar, continue firme. Se ainda está lutando, saiba que Jesus está contigo, dando forças a cada momento. Faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus, eu quero viver a vida que Tu prometeste. Eu escolho a liberdade, a paz e a alegria que vem de Ti. Continua a trabalhar em mim e a renovar meu coração. Amém. Se você fez essa oração, saiba que está no caminho da verdadeira libertação. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que a vida nova em Jesus é possível para todos. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que edificam e fortalecem sua fé.
Deixe seu comentário contando como tem sido sua caminhada de perdão e renovação. Sua história pode ser um farol para outros que estão passando pelo mesmo caminho. Lembre-se, Jesus é a fonte da verdadeira liberdade. Com Ele, você pode deixar o passado para trás e viver uma vida cheia de esperança e propósito. A cura interior, como Jesus restaura as feridas da alma muitas vezes. As feridas que carregamos não são visíveis aos olhos, mas elas marcam profundamente nosso coração e nossa mente. São cicatrizes deixadas por traumas, rejeições, perdas e sofrimentos que vivemos. Essas feridas interiores podem afetar nosso comportamento, nossos relacionamentos e até a forma como nos vemos. Mas a boa notícia é que Jesus é especialista em cura. Ele não apenas entende nossa dor. É o Quir Curalá. Em Salmo 147:3 está escrito: Ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Essa promessa para você, para mim, para todos nós que já passamos por momentos difíceis e que carregamos dores profundas. A cura do Jesus começa no coração. Quando entregamos nossas feridas a Ele, permitimos que o seu amor entre onde antes havia dor. E esse amor tem poder para restaurar o que parecia perdido. Mas como podemos experimentar essa cura? Primeiro, precisamos reconhecer que precisamos de ajuda, que não podemos carregar tudo sozinhos. Segundo, precisamos entregar nossas feridas a Jesus, confiar que Ele pode fazer o impossível. E terceiro, precisamos permitir que Ele trabalhe nosso interior, mesmo que isso leve tempo. Muitas vezes a cura é um processo. Não acontece da noite para o dia, mas cada passo dado em direção a Jesus é um passo em direção à libertação. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo, Senhor Jesus. Eu entrego a Ti todas as minhas feridas, todas as dores que escondi por tanto tempo. Cura meu coração, renova minha mente e restaura minha alma. Amém. Se você fez essa oração, saiba que Jesus está começando a obra de cura em sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança para sua cura interior. Inscreva-se no canal para receber mais palavras de fé e encorajamento. Deixe seu comentário contando como Deus tem agido para restaurar sua alma. Lembre-se, com Jesus é possível encontrar cura e paz mesmo nas feridas mais profundas. A jornada da fé, caminhando com Jesus, mesmo na tempestade. A vida muitas vezes nos coloca em tempestades inesperadas. São momentos de dor, dúvidas, medo e incerteza. Mas é justamente nesses momentos que a nossa fé é provada e fortalecida. Você já passou por situações que pareciam sem saída, onde parecia que tudo estava desmoronando ao seu redor. Nessas horas, é natural sentir medo e insegurança e até querer desistir. Mas Jesus nos chama a não temer. Ele nos lembra que está conosco. Mesmo quando não conseguimos enxergar a luz no fim do túnel, em Mateus 14:27, quando os discípulos estavam no barco enfrentando a tempestade, Jesus disse: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Essa palavra é para você hoje. Mesmo na tempestade, Jesus está ao seu lado. Ele não prometeu uma vida sem problemas, mas prometeu que nunca nos abandonaria. A fé não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar em Deus apesar do medo. E é nessa confiança que encontramos força para continuar. Mas como cultivar essa fé? Primeiro, mantenha seu coração e mente focados em Jesus. Leia a Bíblia, ore e busque a comunhão com outros que também creem. Segundo, lembre-se das promessas de Deus e da fidelidade dele no passado. Terceiro, entregue suas preocupações e ansiedades a Jesus, confiando que Ele está no controle. Quando você faz isso, a paz de Deus começa a preencher seu coração mesmo em meio à tempestade. Hoje, eu quero te convidar a renovar sua fé com esta oração: Senhor Jesus, eu reconheço que às vezes tenho medo, mas escolho confiar em Ti. Ajudei-me a caminhar pela fé mesmo quando a tempestade parecer forte. Obrigado por estar sempre comigo. Amém. Se você fez essa oração, saiba que Jesus está fortalecendo sua fé agora. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de coragem para enfrentar suas tempestades. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras de fé e esperança. Deixe seu comentário contando como tem sido sua jornada de fé. Lembre-se, Jesus é a âncora segura em meio a qualquer tempestade. O poder da esperança como Jesus sustenta em meio às dificuldades. Quantas vezes você já se sentiu no limite? Quantas vezes pensou que não conseguiria continuar? Que aquela dor seria maior do que sua capacidade de suportar? A vida pode nos lançar desafios inesperados. E às vezes, parece que a esperança está se esvaindo, que tudo ao redor está desmoronando. Mas é exatamente nesses momentos que a esperança em Jesus se torna a nossa âncora. A esperança cristã não é um otimismo vazio ou uma expectativa fraca. Ela é firme, profunda e baseada na certeza do amor e da fidelidade de Deus. Em Romanos 15:13, Paulo escreve uma oração poderosa. Ora, o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz,
por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança não nasce de circunstâncias, mas da confiança no Deus que está no controle de tudo, quando colocamos nossa esperança em Jesus. Mesmo nas piores tempestades, encontramos forças para continuar. Ele é o nosso refúgio seguro, nossa luz no meio da escuridão. Mas como cultivar essa esperança quando tudo parece perdido? Primeiro, precisamos lembrar das promessas de Deus. A Bíblia está cheia de declarações de amor, cuidado e proteção para aqueles que confiam no Senhor. Segundo, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. A oração e a meditação na Escritura fortalecem nosso espírito e nos mantêm firmes mesmo quando o mundo parece querer nos derrubar. Terceiro, precisamos estar em comunhão com outros irmãos na fé. A caminhada cristã não foi feita para ser solitária. Compartilhar lutas e vitórias fortalece nossa esperança e nos ajuda a não perder o foco. E, por fim, precisamos lembrar que Jesus já venceu o mundo. Ele passou pela cruz, pela dor e pela morte, mas ressuscitou, mostrando que o mal não tem a última palavra. Essa é a esperança que temos, a vitória final que Jesus conquistou para nós. Se você está enfrentando dificuldades agora, eu quero te convidar a renovar sua esperança com esta oração. Senhor, Jesus, eu coloco minha esperança em Ti. Mesmo quando tudo parecer difícil, eu confio que Tu estás no controle e que tens um propósito para minha vida. Enche meu coração de alegria e paz para que eu possa continuar firme. Amém. Se você fez essa oração, saiba que Deus está te fortalecendo agora. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir sobre a esperança que só Jesus pode dar. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que renovam e fortalecem a fé. Deixe seu comentário contando como Deus tem sustentado sua esperança. Lembre-se, com Jesus, a esperança nunca morre, a vida eterna, o encontro final com Jesus, que transforma tudo. Chegamos ao último capítulo desta jornada. Mas, na verdade, este é apenas o começo. A vida eterna não é uma promessa distante, é uma realidade que começa aqui e agora para quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Muitos veem a vida eterna apenas como um futuro depois da morte, mas Jesus nos convida a viver essa vida plena desde já. Em João 10:10, ele diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância de vida é uma experiência de paz, alegria, amor e propósito que ultrapassa as dificuldades deste mundo. Mas a vida eterna também é a promessa de um futuro glorioso, onde não haverá mais dor, sofrimento, lágrimas ou morte. Apocalipse 21:4, Deus promete: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a esperança final, o destino que nos espera. Mas para viver essa vida eterna, precisamos estar em comunhão com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. E essa comunhão começa com um passo de fé, um coração aberto para receber a salvação que Ele oferece gratuitamente. Talvez você esteja pensando: e se eu não for digno? E se eu já errei demais? A boa notícia é que a graça de Deus é maior do que qualquer erro. Ele oferece perdão completo para quem se arrepende e confia nele. Se você ainda não tomou essa decisão, eu quero te convidar a fazê-la agora. Feche seus olhos, abra seu coração e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu aceito Teu perdão e Te convido a entrar na minha vida como meu Salvador e Senhor. Quero viver contigo para sempre, aqui e na eternidade. Amém. Se você fez essa oração, parabéns. Você acaba de iniciar a maior e mais maravilhosa jornada da sua vida. De agora em diante, Deus está trabalhando em você, guiando seus passos, restaurando seu coração e preparando um lugar para você na eternidade. Não esqueça de buscar uma igreja ou comunidade cristã para crescer na fé e ser fortalecido. Compartilhe essa mensagem com quem também precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdo que edifica sua vida espiritual. Deixe seu comentário contando sua decisão ou experiência com Jesus. Lembre-se, a vida eterna começa hoje. Com Jesus no centro do seu coração, Voca já sente, no silêncio da sua alma, aquele vazio profundo que nada mesmo consegue preencher. Já experimentou a sensação de estar cercado por pessoas, vivendo dias corridos, fazendo tudo o que pode, mas ainda assim sentindo um peso invisível, uma tristeza que parece morar dentro do peito? Se a resposta é sim, saiba que você não. Essa busca por sentido, por alívio, por esperança, é algo que todo ser humano enfrenta em algum momento da vida. E talvez hoje você esteja aqui, assistindo, lendo, buscando uma resposta para essa inquietação que te corrói. Porque afinal, mesmo quando tudo parece estar no lugar, o coração insiste em sentir que falta algo. Por que as dores do passado ainda doem? Por que o futuro parece incerto, pesado? Eu quero te dizer que existe uma resposta.
não uma resposta qualquer, mas uma verdade que pode transformar sua vida para sempre. Essa verdade está em Jesus. Jesus não é apenas uma figura histórica, um personagem de um livro antigo. Ele é a solução definitiva para o vazio que você sente. Ele é aquele que, mesmo diante do nosso silêncio, das nossas dúvidas e falhas, nos chama para um encontro que muda tudo. Mas talvez você esteja se perguntando, se Jesus é a resposta, por que então ainda sinto essa dor, esse vazio? A resposta está na jornada. Jesus não prometeu que a vida seria fácil, que as dificuldades desapareceriam do nosso caminho. Ele mesmo enfrentou dores, rejeição, sofrimento. Mas ele prometeu algo muito maior, a presença constante, a força para continuar, a paz que excede todo entendimento. E é nessa presença que encontramos o verdadeiro sentido da vida, quando entregamos nossos medos, nossas dores, nossos fracassos a Jesus. Permitimos que Ele trabalhe em nosso interior. Ele começa a transformar o que parecia impossível. Mas é preciso coragem para dar esse passo. É preciso reconhecer que, por mais que tentemos, não conseguimos preencher nosso coração sozinhos. E é aí que entra o convite de Jesus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse convite é para você, você que tem carregado fardos pesados, que tem tentado esconder suas lágrimas, que tem se sentido sozinho mesmo quando rodeado de pessoas. Jesus quer te dar descanso, mas descanso verdadeiro, aquele que só Ele pode oferecer. Você não precisa carregar tudo sozinho, não precisa tentar se fortalecer com suas próprias forças, que muitas vezes falham. Jesus quer ser a sua força. Ele quer ser aquele que renova suas forças, que levanta você quando você não consegue mais andar, e Ele faz isso porque te ama profundamente. Não importa o que você tenha feito, não importa as feridas que carrega, não importa o quanto você tenha se afastado dele, o amor de Jesus é incondicional. Ele é o bom pastor que vai atrás da ovelha perdida, que busca quem está ferido, que cuida de quem está cansado. Mas para experimentar esse amor, é preciso dar um passo, é preciso abrir o coração e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida. Esse é o primeiro passo para uma transformação que vai muito além do que você pode imaginar quando você entrega sua vida a Jesus. Algo incrível acontece, você não fica imune às dificuldades, mas ganha uma força que vem do alto. Você não está mais sozinho porque o Espírito Santo habita em você, guiando, confortando, fortalecendo. E essa presença traz paz. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que permanece, mesmo nas tempestades. Mas talvez você ainda sinta medo, dúvida, insegurança. Saiba que isso é normal. Até os discípulos de Jesus tiveram medo, até eles duvidaram em momentos difíceis. Mas Jesus os chamou para confiar, para crer além das aparências, e Ele te chama para isso também. Confie em Jesus mesmo quando não entender o caminho. Confie em Jesus mesmo quando tudo parecer perdido. Confie, porque Ele é fiel. Ele já venceu o mundo, a morte, o pecado. E por isso você pode ter esperança. Esperança que não decepciona. Esperança que se renova a cada manhã. Hoje, eu quero te convidar a não deixar essa oportunidade passar. Não deixe que o medo ou a dúvida impeçam você de experimentar o amor e a paz que Jesus tem para oferecer. Abra seu coração agora mesmo. Faça essa oração comigo, Senhor Jesus. Eu reconheço que preciso de Ti. Eu entrego minha vida a Ti. Quero Teu amor, Tua paz e Tua força. Me ajuda a confiar em Ti todos os dias. Amém. Se você fez essa oração, parabéns. Você deu o primeiro passo para uma vida nova, plena, cheia de esperança. Não esqueça de buscar uma comunidade de fé onde você possa crescer, aprender e ser fortalecido. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que edificam sua alma e fortalecem sua fé. Deixe seu comentário contando como essa mensagem tocou seu coração. Lembre-se, Jesus é a resposta definitiva para o vazio que você sente com Ele. Você pode viver uma vida cheia de propósito, amor e paz. Não espere mais. A transformação começa agora.